Para uma competição como esta, como um campeonato da Europa? Obrigado. Eu acho que é uma pergunta que posso apenas responder de forma geral, porque a própria competição em si que fui tendo ao longo da época acabou por me preparar melhor, especialmente para uma competição como estas. Também me provocou desgaste durante a época, mas também lá está. É uma coisa em que me foco muito, que é também essa parte mais individual, que corresponde à parte física de cada um de nós. E pronto, eu diria que a época em si me foi preparando para a dificuldade, que é uma coisa que eu gosto, porque para estarmos no nível mais alto e para conseguir ganhar competições como esta é preciso essa vontade. Francisco Sebe. Estão a ouvir-me? Sim. Estou? Pode fazer a questão. Estão a ouvir-me? Sim. Boa tarde, Ruben. No último jogo, o William e o Danilo fizeram um duplo pivô que foi muito elogiado, quer pela imprensa nacional, quer internacional. Qual é a diferença entre jogar com dois médios características mais defensivas à frente da defesa em relação a jogar, por exemplo, com o Danilo e com o Renato Sanches ou o Ruben Neves? Eu acho que a diferença essencialmente resume-se também àquilo que o jogo pega, àquilo que o adversário pede e àquilo que o nosso treinador, o nosso mister, entende que é o melhor para o jogo. E dentro daquilo que é a ideia que ele concebe para o jogo, nós só temos que entendê-la e executá-la o melhor possível. E como é óbvio, foi um jogo muito, muito bem conseguido por todos nós. Mas lá está, novo contexto, novo adversário, novas dificuldades e estaremos preparados para elas. Pedro Azevedo, Rádio Renascença. Pergunto-lhe se já conversou com Gundogan sobre este desafio, se conversou, qual foi o teor dessa conversa que teve com o seu companheiro do Manchester City e que tipo de jogo espera nesta partida frente à Alemanha no que toca à divisão da bola, já que teoricamente Portugal vai ter menos bola do que a bola que teve nesta partida frente à Hungria. Em relação à primeira questão, por acaso falei com o Gundogan, mas também não foi uma conversa tão profunda assim. Foi até mais um desejo de boa sorte de ambos. Em relação ao jogo, vão-se defrontar duas equipas muito fortes, duas das melhores equipas presentes neste Campeonato da Europa e também duas equipas que têm um estilo de jogo dominador. Como é óbvio, conhecemos bem a Alemanha, sabemos bem daquilo que são capazes, dos jogadores que têm, mas nós também temos as nossas armas e pronto, e será muito mais do que ambas as equipas saberem a capacidade individual que cada uma tem, será muito mais aquela que irá lidar melhor com o seu coletivo e aquela que se preparar melhor em relação a esse mesmo coletivo para defrontar o adversário. Mariana Fernandes, Observador. Parece-me que houve aqui um problema, portanto, vou passar a palavra a Martin Moravec, da German Press Agency. Diaz, I would like to know, the last match in Munich was an incident, paracutist, which caused some trouble. Are you concerned about the safety? Não, por acaso desconhecia. Não diga disso. Desconhecia completamente, portanto não tenho nada que me pronunciar, não tenho nada a dizer sobre o assunto. E não estou preocupado com condições de segurança nenhuma. David McDonald. Hi, Ruben. You've come from a very successful season with Manchester City. To what extent are there similarities between the winning mentality at Manchester City and the mentality of no one is really talking about as potential winners? A lot of focus is on France,
as the kind of on the radar? O que tem a dizer sobre isso? O que acha das possibilidades de Portugal? Bem, eu para começar nem percebi muito bem a pergunta, mas pronto. Primeiro acho que há um lapso porque falou-se de nós sermos candidatos e a França, e eu acho que a Alemanha também está igualmente nesse lote. Depois, em relação à parte do meu clube, em relação à mentalidade vencedora, como é óbvio, é uma coisa que está à parte daqui. Neste momento estou na seleção e a única coisa que posso realmente dizer e que para mim faz muito sentido e foi uma coisa que me ajudou muito foi que tanto no clube como no clube que representava anteriormente, quer aqui na seleção, a mentalidade é a mesma. Passa por querer ganhar os jogos todos, passa por querer ser melhor que o adversário, por querer dominar o jogo e pronto, isso é um fator a mim que me individualmente ajuda muito. E para encerrar o período de questões ao Ruben Dias, vou dar a palavra de novo à Mariana Fernandes do Observador. Olá Ruben, boa tarde. Mariana Fernandes, Observador. Falava há pouco sobre esta questão da exigência. A verdade é que chega a este europeu com mais de 60 jogos entre clube e seleção, portanto mais de 5.600 minutos ao mais alto nível. De que forma é que estes números têm influência na preparação dos jogos do Campeonato da Europa? Para mim são apenas uma motivação ainda maior. Eu gosto de me superar, gosto de estar no limite, gosto de fazer coisas que ainda ninguém fez, gosto de estar lá em cima e, portanto, ter a oportunidade de jogar este Campeonato da Europa, representar o meu país com todos esses minutos acumulados, para mim é apenas uma motivação ainda maior e também é um fator que me faz querer mostrar a mim mesmo que estou bem fisicamente e que estou forte. Então, encerramos agora o período de questões ao Ruben Dias. Vamos dar a autorização que ele regresse ao balneário, onde efetuará o treino. Um minutinho e vou passar ao período de questões ao selecionador nacional Fernando Santos, dando a palavra ao João Miguel Nunes da RTP. Boa tarde, Fernando Santos. Um abraço desde Portugal. Espero que esteja tudo bem. Queria lhe perguntar se, olhando para as contas do grupo, o empate poderia não ser um mau resultado e colocar-lhe aqui esta questão. Muitas das vezes olhamos para a Alemanha ao longo dos anos como, permita-me a expressão, como um bicho-papão, mas se neste momento, e até por aquilo que Portugal tem vindo a fazer, se neste momento Portugal não é mais candidato do que a Alemanha? A gente passa muito facilmente do 8 para 80, não é? É uma facilidade incrível, acho eu, não sei. Eu acho que Portugal, a partir de determinado momento, passou uma equipa a ser respeitada. Portugal antigamente era vista como uma equipa forte, mas na realidade, como disseste, essas 4, 5 grandes equipas europeias tinham muita consideração por Portugal, muita consideração para aquilo que eram os jogadores portugueses, pela qualidade do futebol português, mas no fundo acreditavam sempre que eram mais fortes e que deviam ganhar. Neste momento penso que não há nenhuma equipa na Europa nem no mundo que acha que vai jogar contra Portugal e que vai ser fácil ganhar Portugal. Isso. Agora, daí a passarmos para o polo oposto e dizermos que a Alemanha agora, Portugal é muito melhor que a Alemanha, tem muito melhores jogadores que a Alemanha, tem tudo mais do que a Alemanha. Então, e nas últimas 2 Ligas dos Campeões, quantos jogadores da Alemanha jogaram e foram vencedores da Liga dos Campeões? E quantos lá tiveram que nem foram? Por exemplo, Gundogan esteve lá na última final e não foi. Esta equipa é uma equipa fantástica em termos individuais, em termos coletivos, uma equipa dominadora, que gosta de ter bola, de pipo-rolo compressor. Agora, sabe que vai ter para frente uma grande equipa, eu não tenho medo nenhum da Alemanha. Agora, as duas equipas obviamente se vão respeitar porque sabem que de um lado e do outro são forças poderosas, capazes de resolver o jogo, quer individual, quer coletivamente. Daí acharmos que Portugal é favorito em relação no jogo com a Alemanha, que joga na Alemanha, acho que estamos a ultrapassar os limites. Se os meus jogadores caíssem nessa tentação, dificilmente poderíamos empatar sequer aqui o jogo. Obviamente que o nosso objetivo não é empatar, o nosso objetivo é procurar vencer. Para isso o que temos que ser é uma equipa muito forte em todos os momentos do jogo, melhorando ainda, se possível, e penso que é sempre possível, melhorando aquilo que fizemos com a Hungria, em que fomos na realidade uma equipa forte nos momentos do jogo, nos muitos momentos do jogo, capazes de defender muito bem, de pressionar alto, de ter a bola no meio campo do adversário, ter capacidade para ter bola, ter capacidade para criar oportunidades.
E se atentarmos também ao jogo da Alemanha aqui com a França, e se tivermos um bocadinho de atenção e olharmos não tanto só para o resultado, mas também para aquilo que foi o jogo, também percebemos que a Alemanha foi uma equipa muito capaz de ter bola, muito pressionante, empurrando muitas vezes a seleção campeã do mundo para o seu meio campo. Muitas das oportunidades foram criadas pela França, foram de contra-ataque. O golo, aliás, foi um autogolo. Só que depois o resultado final se calhar retira um bocadinho aquilo que foi o jogo. Entre duas grandes equipas, duas das 7, 8 melhores, nas quais Portugal, na minha opinião, se inclui, das 7, 8 melhores equipas europeias, que foi o campeão do mundo com a Alemanha. Portanto, estamos a falar num confronto enorme. Para nós é um jogo muito importante e, portanto, vamos encará-lo sempre como fizemos. Sempre para ganhar, sempre com a confiança de que o podemos fazer e também pensando que este jogo é fundamental para nós, para além de tudo aquilo que temos de fazer, também ter bola, que é uma característica nossa, ter bola, ser capaz de dividir a bola com o adversário, não perdermos muitas vezes a bola, porque isso temos que os obrigar a correr eles também, porque senão, obviamente, depois as coisas ficam mais complicadas. André Delgado, sabe desportos. Boa tarde, Fernando Santos. André Delgado, sabe desporto. Pergunto-lhe se este jogo não mereceria uma abordagem, e merece certamente uma abordagem diferente em relação ao encontro com a Hungria. Não lhe vou perguntar pelo 11, mas pergunto-lhe de que forma um jogador como o Renato Sanches poderia ser importante neste encontro, até pelas suas características. Sim, que disse bem, não se pode comparar a Hungria com a Alemanha, isso é verdade. Não, nem jogam da mesma forma. A Hungria jogava com 5 defesas, 3 médios e 2 avançados. A Alemanha joga com 3 defesas, 4 médios e 3 avançados. É completamente diferente. Estar a pensar no jogo da Hungria e depois tentar transportá-lo para o jogo com a Alemanha, a qualidade individual dos jogadores não tem nada a ver com nada. Não tem padrão, se quiser definir os jogadores da Alemanha e os jogadores da Hungria. Portanto, não sei qual a comparação possível. Sei que é uma grande equipa, sei que Portugal também, e que Portugal em campo vai pôr todas as suas qualidades. E aquilo que tem demonstrado ao longo destes, já vão muitos anos, ao longo destes anos, que é uma equipa na realidade muito capaz, muito forte, sem bola, e uma equipa também capaz de criar oportunidades de golo com bola, criar condições para fazer golo e fazer golos e ganhar. E é isso que nós vamos procurar fazer. Pedro Azevedo, Rádio Renascença. Vou passar à próxima pergunta. David Novo, Jornal Record. David? Sou eu, boa tarde. Boa tarde. Não estou a ouvir. É para mim, Francisco, estou eu a fazer a pergunta? Sim, David. Sim. Não vi que tinha chamado, peço desculpa. Boa tarde, Fernando Santos. Boa tarde. Já falou um pouco da seleção da Alemanha, também já falou um pouco do jogo da Alemanha com a França. Até nem foi dessa forma que a Alemanha criou algumas oportunidades contra a França, mas espera, por exemplo, uma Alemanha que tem jogadores muito rápidos na frente e também jogadores com uma capacidade de passe muito forte, como Toni Kroos, Kimmich, Gundogan, o próprio Hummels, de uma seleção também a apostar um pouco na profundidade contra Portugal, ou acha que não será por aí? Obrigado. Não criou, é verdade. Disseste bem, não criou, não foi por aí que conseguiu criar oportunidades perante a França, porque a França defendeu a maior parte do tempo, principalmente na segunda parte, em bloco baixo, retirou todos os espaços da profundidade. E, portanto, a França fez um jogo também fantástico em termos táticos, porque controlou muito bem algumas daquelas que são as características principais da equipa alemã e que acabaste de referir. O seu jogo de profundidade, aproveitando a velocidade dos seus avançados, e depois com lançamentos, e não só cá atrás, mas não só tipo de contra-ataque, mas mesmo em ataque organizado. A minha equipa procura ter muita posse e depois surpreender os adversários colocando a profundidade para esses jogadores muito rápidos têm, através de Kroos, de Gundogan, Kimmich. Tem muitos jogadores que fazem isso, é na realidade uma característica. A França teve muito bem nesse aspecto.
e a França fez isso muito bem. Conseguiu muitas vezes equilibrar o jogo, em termos também de posse, transportando a bola para o campo do adversário, jogando no campo do adversário e, portanto, condicionando a Alemanha a fazer aquilo que é o seu jogo normal. E depois também respondeu muito bem a essas ações, porque o jogo é isso, o jogo é repartido entre o ter bola e não ter bola, portanto é repartido por momentos de ação defensiva e momentos de ação ofensiva. E pronto, depois das transições, mas o que é importante agora é isso. E, portanto, nós vamos ter que também saber... uma arma fundamental é ter bola e colocar a bola no campo do adversário e obrigá-los a jogar mais longe da nossa baliza, mas também temos obviamente ter atenção a esses momentos do jogo, porque são momentos importantes da equipa alemã. Sim. Vamos então de novo tentar o Pedro Azevedo. Agora sim, está-me a ouvir, não está, Fernando Santos? Pedro Azevedo, Rádio Renascença, obrigado. Há aqui um debate na Alemanha sobre se o selecionador Joachim Löw deve alterar o seu sistema tático, deixar os 3 defesas centrais, jogar com uma defesa a 4. A questão que lhe coloco é de que Alemanha, em termos de estrutura tática, de que Alemanha está à espera neste jogo frente a Portugal. Não, nós estamos preparados para que possa acontecer com algum desses momentos estratégicos dos alemães e táticos, porque é verdade que também nos jogos todos que observámos, não foram só estes últimos, a Alemanha teve um período em que jogou a 3, num 3-4-3, depois voltou a jogar num 4-3-3, se bem que nesse jogo jogou Henry Kane numa posição de defesa esquerdo, portanto, sendo ele um defesa central, obviamente que se percebia que era um pouco mais de contenção ali, mas num 4-3-3, com 3 médios, essa era a grande modificação em relação ao 3-4-3 que utilizou antes, mudou depois do jogo com a Espanha, depois passou 4-3-3, mas depois voltou, nos últimos tempos voltou outra vez a jogar 3-4-3, e portanto sabemos isso. Acho que o jogo da França... Eu que o vi com muita atenção, na segunda parte houve momentos do jogo em que o Kimmich passou a jogar mais dentro, com o Ginter a abrir mais à direita, e, portanto, de uma forma dinâmica e sem o papel dizer que é assim, porque isso é tudo no papel, mas de uma forma dinâmica, alteraram as suas rotinas, colocaram o Kimmich dentro, e portanto essa é uma possibilidade, de jogarem com um 4-3-3 em vez de jogarem num 3-4-3, sim. É uma possibilidade, mas os jogadores sabem isso, eu falei com eles sobre isso, porque temos de estar preparados para aquilo que o adversário nos apresentar. André Matos, Canal 11. Muito boa tarde, Fernando Santos. André Sofia Matos vem direto para o Canal 11 perguntar-lhe se tem a esta altura todos os jogadores disponíveis e a equipa na máxima força para atacar este encontro e vai mais uma vez jogar diante de uma seleção que joga em casa. Os jogadores da seleção nacional, como por exemplo Cristiano Ronaldo, podem usar isso a seu favor, sente que é uma motivação extra, que acaba por ser? Em relação à primeira questão, não. O Nuno Mendes não está em condições de participar na partida, portanto não vai estar no banco. Como sabem, teve ali um pequeno problemazito. Os médicos já fizeram um comunicado daquilo que era a questão do Nuno e, portanto, ele não vai estar amanhã apto para o jogo. Portanto, em relação à primeira questão, de todos não, portanto, o Nuno não estará apto para ele poder escolher. Portanto, penso que é isso que encerrava a pergunta. Depois, em relação à outra questão, ele tem que motivar a equipa nacional. Não é se só motivar o Cristiano Ronaldo, vai chegar para pouco. Vai chegar muito pouco para Portugal vencer o jogo. Quer dizer, Portugal vale pelo seu todo, pelo seu coletivo. Claro que ter Cristiano Ronaldo para nós é muito bom e ficamos muito satisfeitos com isso e temos um orgulho enorme de ter Cristiano Ronaldo na nossa equipa, mas o Cristiano sozinho não pode ganhar jogos, não é? Portanto, o que é importante é que motive o coletivo, aqueles que entram, aqueles que vão de princípios, que jogarão eventualmente depois, que estejam todos altamente... Mais motivado é importante, mas é importante estar concentrado. A motivação é muito importante, a vontade de ganhar é muito importante, aquilo que vem da alma, que vem dentro, é muito importante, que é aquilo que nos dá aquela vontade enorme, eu diria que é a vontade de ganhar, e depois também é preciso saber como ganhar, porque se não jogarmos com o coração e com a cabeça, se só jogarmos com o coração, não vamos lá. Pedro Neves de Sousa. Nós estamos a ouvir. Vamos então parar, porque por dificuldades técnicas não estamos a conseguir ouvir a pergunta. Vou passar a palavra a Benjamin Coiré. Hi, Mr. Santos.
I would like to talk about Rafael Guerreiro with you. He scored the first goal against Hungary. And can you explain why he is an important player, a key player for you with his qualities and his mentality, his qualities offensively and defensively? Eu respeito muito a sua pergunta, mas eu estou aqui, sou selecionador nacional de Portugal, não sou o treinador do Rafael Guerreiro. Sou aqui na seleção. Essa pergunta terão que pôr e colocar diretamente ao treinador dele. Eu já disse, já respondi essa pergunta na última conferência de imprensa. E, portanto, o Rafael Guerreiro, como eu tenho dito, está há muitos anos connosco e está aqui é porque eu acho que ele tem qualidade para estar. Phil Thomas. Hi, going back to Ruben. Everyone knows the Premier League is one of the toughest leagues in the world. How much has playing in the Premier League improved him as a player over these last 12 months? Because he did so well in it in his first year there. E saiu-se lindamente no Benfica, tem saído lindamente na seleção, saiu-se lindamente na final da Liga das Nações. Portanto, mas para mim, mais que o indivíduo e mais que o jogador por si, porque eu tenho muito respeito, obviamente todos os jogadores tenho um enorme respeito por eles e pelas suas qualidades. Se estão aqui é porque têm qualidade, por isso é que os chamei. Agora interessa-me falar do coletivo e não do individual. Peço muita desculpa, mas... Então, muito obrigado a todos pela vossa presença nesta conferência de imprensa.